Olá, tudo bem? Que bom a gente estar de novo aqui para conversarmos, bater um papo e que Deus possa nos abençoar. Só lembrando, quando a gente conversa aqui nesse canal, a gente traz um assunto atualizado do nosso cotidiano, mas o nosso objetivo também é encontrar na palavra de Deus, que é a Bíblia, algo que possa nos trazer também um devido entendimento para esse tema que a gente conversa aqui. O tema de hoje é ter ou ser. Ter ou ser. To have or to be. A gente encontra na nossa vida esse tipo de objetivo. Seja você, seja eu, qualquer pessoa. Nós estamos muito mais voltados, gastando o nosso tempo, a nossa energia em ter ou em ser. A escolha devida é que vai direcionar a nossa expectativa de vida, o nosso humor, a nossa satisfação, até mesmo a nossa alegria, os nossos relacionamentos, tudo está envolvido a isso. Existe um psicólogo e ele também é terapeuta e ele também foi humanista, sociólogo e ele chama Erich Fromm. Erich Fromm ele faleceu em 1980, ele é um alemão, viveu por 80 anos, escreveu vários livros. E um dos livros que ele escreveu na década de 70 do século passado, ele usou exatamente esse tema, ter ou ser. E no livro, quando ele descreve essa condição do ser humano, ele nos mostra e nos provoca sobre as decisões sobre essas escolhas. E quando a gente vai observar como que a nossa vida está direcionada, ou como nós queremos abrir o nosso horizonte, olhar como o mundo está direcionado, a gente encontra claramente qual que é o tipo de escolha que está sendo executado ali naquela vida ou qualquer outra condição que seja para o mundo. Por exemplo, nós estamos aí com uma guerra em destaque. Não que exista só ela no mundo. O mundo está repleto de guerras, espalhado por todo o globo, sobre toda a característica. Mas essa guerra provocada pela Rússia com a Ucrânia, ela tem um significado nesse tema, porque ela está voltada por ter. O objetivo humano é em ter o domínio, em ter o poder, em ter a capacidade de influenciar o outro, em ter a capacidade de tirar do outro, em ter a condição de matar o outro. É a guerra do ter. Toda guerra, ela está relacionada à vontade humana de ter. E o que nós encontramos na história humana para nos também dar um contraponto para o ser? E aí, diretamente ao ponto, a gente vai encontrar como que nós aprendemos ser na Bíblia. E pelo maior instrutor que nós poderíamos ter, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele fala em Marcos capítulo 8, o evangelista, ele escreve um capítulo todo voltado para uma experiência que Jesus deixou para aquela condição que ele estava aqui na terra, para as pessoas que estavam seguindo e acompanhando ele, como principalmente para os seus discípulos, para propagar a sua palavra do amor, da restauração, da vida que nele há como ser. Então ele fala assim, olha, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e no fim ela perder a sua alma? Aí Jesus já nos traduz a condição entre o ter e o ser. Enquanto as pessoas querem ter e ganhar e acumular e cada vez mais ter e atropelar, Jesus fala, olha, o que adianta tudo isso? Se de nada isso vai trazer de resultado para a sua alma, que é o seu ser, que é o meu ser. Então, nesse mundo, Jesus, ele nos desperta para isso. E como que ele fez? Ele escolheu uma vocação. O profeta Isaías, quando ele profetizou sobre a vinda do Messias, há 700 anos antes do Messias vir, de Jesus vir, ele falou, olha, ele será um homem de dores. Ele será um homem, quando as pessoas olhar para ele, não vai ver beleza, vai ver sofrimento.
E o que ele já estava dizendo isso? Era um Deus que viria, um Deus encarnado, não como tendo um Deus revestido de poder, não um rei tendo uma coroa e um trono para sentar, mas um Deus que abriu mão de tudo que ele tem, que é dele, para vir como um ser amor, um ser restaurador, um ser doador, um ser que morre por você e por mim, para que a ressurreição dele nos torne um novo ser, um ser ressuscitado na eternidade. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença, isso faz com que a nossa vida possa entender. Vamos fazer uma experiência prática que eu já fiz ela para a minha vida e quero propor você fazer para a gente entender em qual polo a nossa vida está, entre ter e ou ser. Você hoje, qual que é a sua condição? Quando você fala assim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, eu tenho uma formação. Se nós usamos esse emprego para falar de nós mesmos, quando alguém vem falar, fala um pouco de si para mim, fala um pouco de você para mim. E quando a gente fala, eu tenho, eu sou, eu tenho, nós temos uma experiência muito clara no ter. Mas se nós olhamos para a nossa vida e falamos, olha, mesmo que eu tenha, de nada isso tem de valor se eu não conseguir amar os que estão próximos a mim. Amar aqueles que me odeiam, mas eu consigo amá-los, orar por eles. Amar aquele que é o meu sustentador, Deus. E aí a gente consegue compreender, mesmo tendo, estamos dispostos a abrir mão de tudo por aquele que nos amou primeiro. Muitas vezes nós não podemos cair na tragédia de querer olhar para Deus, um Deus que tem. Porque aqueles que olharam para Deus, um Deus que é para ter para si, constrói grandes templos, grandes catedrais, constrói partidos políticos para si, constrói religiões para si, constrói uma maneira para si de Deus. Mas Deus não é nada disso. Deus não cabe em altar. Deus não cabe em forma. Deus não cabe em lugar nenhum. Mas Ele cabe no coração daquele e daquela que crer. Porque no coração daquela que crer, daquele que crer, abriu mão do ter para permitir Deus ser nele, Senhor. Ser nela, Senhor. É esta a diferença do que nós podemos proporcionar para a nossa vida. Porque no dia que então partirmos dessa vida, todos poderão estar olhando. Olha, ele tinha, mas hoje ele é eterno ao lado de Deus. Hoje ela é eterna ao lado de Deus. Antes de querer viver tendo, viva abundantemente sendo. Porque quanto mais dermos de nós a Deus, mais receberemos de Deus. Mas se dermos de tudo que temos para Deus, e principalmente o nosso espírito, a nossa alma, receberemos tudo de Deus, o seu Espírito, que é o maior poder em nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Forte abraço.